Luiz Fernando, tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Luiz Fernando. Precisa abrir o áudio aí, deputado Luiz Fernando, aqui já está aberto. Tá. Agora sim. Eu achei que tivesse aberto. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, quero saudá-lo e, em seu nome, saudar todas as nossas queridas deputadas e queridos deputados. Antes de adentrar especificamente a questão do processo, do projeto, senhor presidente, eu queria trazer a preocupação do que vem acontecendo, o Brasil vivendo uma crise política, uma crise moral, uma crise sanitária. O número de mortos estourou, isso batemos todo mundo. No nosso estado é absurdo a quantidade de mortos, a quantidade de infectados. Temos muito mais mortes e muito mais infectados do que muitos países no mundo, né? E assim, aquele projeto que a Assembleia Legislativa aprovou, buscando mitigar os efeitos desse coronavírus, o senhor governador deve estar deitado por sobre ele, né? Eu não tenho dúvida, senhor presidente, nobres pares e todos os telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia, da responsabilidade do governador sobre tantas mortes, né? Por que em países muito maiores, muito mais populosos que o nosso estado, morreu tão poucas pessoas? E por que num estado rico como São Paulo, né, tem morrido tanta gente e tem sido contaminado tanta gente, né? E o senhor governador, o máximo que ele fez, senhor presidente, o máximo que ele fez foi antecipar um feriado de 9 de julho para o dia 20 de maio. Nenhuma medida, senhor presidente, nenhuma medida para mitigar os efeitos desse coronavírus, seja na questão econômica, seja na questão social, e tampouco na saúde. Tem sido errático o governador e agora resolveu ceder a uma pressão eleitoral, política eleitoral de prefeitos, e está reabrindo tudo no nosso estado de São Paulo. Eu mesmo sou de São Bernardo, reabriram e os casos aqui só estão aumentando. E para mim, senhor presidente, nobres pares e todos que nos ouvem, a responsabilidade é do governador. Né? Até porque o Supremo disse aos governadores que governos e prefeitos têm autonomia para o enfrentamento desse coronavírus. Graças a Deus, até porque se tivéssemos na mão do coiso, né, do anticristo do presidente Bolsonaro, né, nós estaríamos todos mortos. Mas assim, eu não vejo muita diferença do governador Dória para o Bolsonaro. Eu só acho que o Dória se veste melhor. Mas assim, as ações, os erros, os equívocos, senhor presidente, nobres pares e telespectadores da TV Alesp, tem sido o mesmo. Um governador errático, um governador que está cedendo a pressões de empresários, né? O número não tem dinheiro para acudir à miséria no nosso estado, nenhuma das áreas, mas tem condições de ampliar, né, o perdão de dívidas de empresários, né? Então fica muito claro a que serve o senhor Dória, né? E assim, o governo deixa de cobrar impostos de empresas e isso só vem aumentando. Infelizmente, e aí eu quero chamar a atenção do Ministério Público, vocês precisam começar a agir. Não esperem o Ministério Público da Suíça lembrar que os senhores deveriam agir, até porque um dos maiores salários que nós temos aqui no país é do Ministério Público. Queria evocar o Judiciário, precisamos agir, Judiciário, né? Porque
tudo que entra é pró-governo, o Ministério Público não consegue entrar, achar problema, né? E São Paulo dando perdão, né? E deixando de cobrar, o que para mim é renúncia de receita, né? Para poder, inclusive, enfrentar e até para pagar os salários do Ministério Público e do Judiciário, que não se sensibilizaram, não tiraram um centavo dos seus salários, quando a Assembleia deu um exemplo grande, né? E que hoje deveriam estar desempenhando o seu papel constitucional e não o fazem. Por exemplo, em relação a esse projeto, né? É um projeto inconstitucional, mas que Ministério Público vai arguir a inconstitucionalidade? Para quê? Né? Aí o governador não vai mandar aumentos, não vai criar cargos, né? Então, assim, senhor presidente, eu estou muito preocupado com os destinos de São Paulo, até porque a Casa aprovou um projeto de lei e eu queria pedir aos senhores deputados e às senhoras deputadas, nós não deveríamos aprovar absolutamente nada vindo do governo, nada, enquanto ele não sancionasse esse projeto de lei aprovado para a Assembleia, tão negociado com o líder Carlão Pinhatari e outros deputados e deputadas que ajudaram a participar, né? E o que acontece? Está lá, quantos dias nós aprovamos isso? Agora ele manda de sopetão, de afogadilho, um projeto inconstitucional para a Casa aprovar, né? Então eu quero dizer a vocês de que nós não devíamos aprovar absolutamente nada. E aí eu quero chamar a atenção das deputadas, dos deputados, para o que está acontecendo, né? Queria, senhor presidente, antes ainda de falar da inconstitucionalidade desse projeto, falar de dois outros assuntos extremamente importantes. Essa semana, nós tivemos na cidade de Nuporanga um atentado à bomba promovido pelo Estado de São Paulo contra a presidente do Partido dos Trabalhadores na cidade de Nuporanga, a professora Mariene Guiotto. Né? O que aconteceu, para quem não, se alguém não acompanhou ou alguém dos telespectadores não ouviram? 3 policiais envolvidos, um carro do Estado, da Polícia Militar, foi filmado isso, né? E o que aconteceu? Um policial foi lá, jogou uma bomba na casa da professora, que é presidente do Partido dos Trabalhadores, da POS, professora é uma servidora pública do Estado, e aí 3 policiais resolvem matar. O que eles queriam com esse atentado? E aí, senhor presidente, é o Estado que promoveu. A polícia, a cúpula da polícia, eu quero parabenizar, porque imediatamente convocou, tirou esses 3 policiais, inclusive da cidade de Nuporanga, estão pedindo rigor nas investigações. Ontem eu recebi um telefonema do Coronel Faro, que é um amigo que aqui na nossa região, que também falou em nome do comandante-geral da Polícia Militar. Mas, assim, parabéns ao Comando-Geral. Mas o que está acontecendo com a Polícia Militar do nosso Estado de São Paulo? Imaginem, senhoras e senhores deputados, isso poderia ser contra vocês. Poderia ser contra vocês. Vocês se levantarem qualquer coisa e vai lá 3 agentes do Estado e jogam a bomba. Eu quero aqui dizer do meu respeito à corporação da Polícia Militar, mas nós precisamos erradicar do meio delas rapidamente, com um exemplo, que toda vez que uma investigação da Corregedoria demora, coloca em risco todo o nome da corporação Polícia Militar. Nós precisamos punir esses assassinos, bandidos de farda, com muito rigor. Nós tivemos agora, né, policiais envolvidos no assassinato de crianças, né? Sabe, e a gente não vê uma posição mais dura, mais, sabe, uma satisfação da Polícia Militar para a população, né? Acho que tarda em fazer, demora em fazer, né? E eu quero deixar muito claro, senhor presidente, nós temos agora uma reunião com o corregedor da polícia, a bancada do Partido dos Trabalhadores está indo até ele, até para dizer o seguinte: nós não aceitamos qualquer demora de vocês, sejam sérios, vocês são servidores públicos e nós temos uma corporação que é muito maior que você, corregedor, que você
essas pessoas que acabam por investigar e muitas vezes coloca o próprio batalhão para investigar. Um batalhão que pode ser que tenha outras pessoas envolvidas, né? Então, nós precisamos, a corporação da Polícia Militar precisa, ela está sangrando pelos últimos atos da Polícia Militar, assassinando crianças, né? E tentando assassinar uma professora, servidora pública que preside o Partido dos Trabalhadores. Então, senhor presidente, é muito grave isso, eu não poderia deixar de trazer essa questão. Da mesma sorte, nós acabamos de sofrer uma invasão contra a sede do Partido dos Trabalhadores na cidade de Praia Grande, né? Entraram, remexeram, levaram arquivos, levaram computador. Nós temos muita dúvida, porque lá é policial e aqui é também. Né? O que está acontecendo? Porque, na medida que um policial resolve achar que tem pena de morte, chega e atira num menino de 15 anos, diariamente nós temos tido esses embates na periferia das nossas grandes cidades, né? E normalmente feito e com um grande envolvimento da Polícia Militar. E eu não estou dizendo da Polícia Militar, de policiais militares, porque nós temos que tomar muito cuidado. E eu diria isso pela omissão da cúpula, pela omissão do governador, é que muitas vezes o crime recai sobre a corporação. E eu respeito e nós temos que defender essa corporação, com unhas e dentes, né? Mas nós precisamos punir de forma responsável e mostrar para toda a população: o policial errou, foi punido e tal, porque não aparece absolutamente nada. A gente vê a mãe chorando, os familiares chorando, né? Imagine se mata a nossa querida presidente do Partido dos Trabalhadores de Nuporanga, uma cidadezinha pequena no interior de São Paulo. Senhor presidente, essa questão dessa prorrogação, que nós participamos da última prorrogação, eu participei também, tinha um compromisso de que não haveria mais prorrogação, que nós iríamos cumprir a Constituição Federal e a Constituição Estadual, que é atender que a única forma de ingresso na gestão pública seria para cargos em comissão, seria através do concurso público, somente cargos em comissão para aquelas situações. O que a gente parece-nos, e a gente faz-nos pensar, senhor presidente, por essas atitudes do governo, é que há uma forte intenção do governo de privatizar o Detran, de entregar para os seus amigos o Detran, para que eles possam ter lucro com a população, como é prática dos governos do PSDB, sobretudo aqui em São Paulo, mas não podemos deixar de lembrar o quanto sucateou o país, o presidente Fernando Henrique Cardoso, com a Vale do Rio Doce, tudo mais que privatizou, que, na verdade, deu a amigos por preços irrisórios, né? Vários serviços e várias coisas nossas, né? Nós temos muita preocupação, porque o Detran é uma autarquia altamente lucrativa, né? E que vem sendo arrochado o salário dos servidores do Detran, né? Arrochado, sem aumento, sem vale transporte, sem vale alimentação, sem convênio e sem reajustes, né? Pasme, senhores deputados e senhoras deputadas, não sei se todos procuraram saber sobre o Detran, mas é altamente lucrativo. O Detran é superavitário, né? E agora buscam essa prorrogação. A bancada do Partido dos Trabalhadores, ela vai se posicionar contrária. Eu tive com 3 sindicatos de servidores que nos trouxeram, senhor presidente, a preocupação de como será se não prorrogar, porque o andamento disso pode atravancar a vida do cidadão paulista. Nós sabemos que o governo deve ter maioria absoluta, até porque o líder do governo, o Carlão Pinhatari, goza de um conceito muito grande, né? Mas, assim, a bancada do PT vai se posicionar contrariamente, e, inclusive, senhor presidente, porque, por entendermos que fere a Constituição Federal, nós devemos, como foi dito pelos parlamentares da bancada que me antecederam, devemos buscar
um remédio judicial se, porventura, for aprovado o referido projeto. Né? Quero pedir, senhor presidente, a sua força, quero dizer do quanto eu respeito Vossa Excelência e o considero, mas, assim, aquele projeto de lavra dos 94 deputados da Casa, da Assembleia Legislativa, nenhuma Assembleia Legislativa, para concluir, deputado a não Fernando, ser o Congresso Nacional, legislou também, mas está tudo parado. E, para concluir, senhor presidente, se der tempo, quero falar a respeito do deputado governo Luiz Fernando, que cortou... Vossa Excelência, o tempo